Estamos iniciando uma nova fase do programa O Caminho do Paraíso. Boa noite a todos. Nessa nova fase, nós estamos com o tema Viver com Saúde e Sabedoria. Esse é o nome do programa. E depois nós temos também um subtema, que é o que procurais. O que procurais é bem importante assim. Todos nós temos um anseio. E muitas vezes a pessoa pode observar esse anseio acontecendo na vida de cada um. A pessoa não alimentou direito, ela tem vontade de comer algo. Então ela tem esse anseio para comer algo. E depois a gente vai observando assim que numa época qualquer, a pessoa tem um anseio dentro dela. E esse anseio não está relacionado à pessoa ter recurso financeiro ou não ter recurso financeiro. Que é bem comum assim a gente ir observando, a pessoa sai da casa dos pais. Tem coragem de sair da casa dos pais. Acha-se que vai trabalhar numa empresa, que esse anseio vai ficar organizado. Trabalha naquela empresa, faz aqueles cursos, mas o anseio continua impulsionando. É bem importante assim, a pessoa ir observando. Vai fazendo com que nós tenhamos as movimentações. A pessoa tem um sofrimento, uma dor no dedo, uma dor de dente, um ouvido que está incomodando, ela tem um anseio para procurar a solução daquilo que está incomodando a ela. Dificilmente a gente vê, mas eu já vi algumas vezes, a pessoa tira o sapato do pé. Aquele sapato estava incomodando. A pessoa tem vontade de sentir-se melhor. E é bem interessante porque, de conhecimento de muitos, a pessoa tem um anseio. Esse anseio faz com que ela vá para uma localidade distante. E também é de conhecimento de muitos que não tem recurso financeiro aquele que está fazendo essa empreita. Isso é bem interessante porque nós estamos sempre falando assim de costumes bons, porque aquele que não tem costume bom também faz essa empreita, mas dificilmente ele consegue ser bem sucedido, porque o costume prejudica a saúde, tira a lucidez e a pessoa vai ficando sem ânimo. Então, toda a época da vida da pessoa, ela precisa de ter costumes bons. E é bem interessante, porque se a pessoa começa a perceber, ela vai vendo assim que não tem relação com falta de dinheiro. Para ter costumes bons e para alimentar-se melhor, também podemos observar assim que os melhores alimentos são os mais baratos. Esse anseio que existe dentro de nós está relacionado a toda a época da vida. Porque muitas e muitas mulheres gestando falam assim, que naquela posição ela não pode ficar, porque a criança não permite. Então, o jeito que a criança movimenta aquela que está gestando tem que aceitar, tem que acomodar-se, de maneiras que ela fique melhor. Então, nós vamos trabalhando assim. Esse anseio está relacionado a um procedimento na vida interna da pessoa. Porque o que faz o ser humano é o espírito. É isso que nós precisaríamos de perceber. E muitas pessoas têm uma restrição de falar que é o espírito. A palavra alma, ela foi usada e nós vamos observando assim que essa expressão sempre dá uma fantasia para a alma. E o espírito ficou para trás, como se fosse uma figura fantasmagórica. Mas o que faz do ser humano é o espírito. Esse espírito é mais forte, e a gente pode observar assim, que a atuação do espírito não está relacionado à norma do tempo e do espaço. Porque aquele adulto está naquela poltrona, aquela criança pequena está ali em cima daquele adulto, a criança vai cair, o adulto faz um movimento tão rápido que se fosse passar pelo raciocínio,
aquele movimento não teria acontecido. Isso é uma atuação do Espírito. E é bem importante assim, porque o Espírito vai atuando. E a atuação do Espírito, a gente vai observando que existe todos os dias na moradia. Porque aquela pessoa que está preparando o alimento para 5, para 8, para mais, ela consegue dar um toque, todos aqueles que vão receber aquele alimento ficam felizes. Na preparação daquele alimento, o Espírito atuou. Ele mudou a norma do tempo e do espaço e acertou o gosto de todos. Então, na nossa vida, nós precisamos de trabalhar assim. O que procurais? É procurar a maneira que existe de ver a necessidade do nosso espírito. Para o espírito, não tem importância o corpo de matéria grosseira. Tanto é que cada pessoa habita um corpo diferente. E muitos têm corpo organizado, sadio, mas muitos e muitos outros já vêm com limitação no corpo físico. Limitação de todas as maneiras, com sofrimento, e assim, aquele corpo, a pessoa tem que lembrar assim, dos ensinos. Muitos e muitos falam que é cristão e dão o nome da religião que a pessoa frequenta. Se é cristão, está seguindo os ensinos de Jesus, mas dificilmente tem uma pessoa que conhece os ensinos que Jesus trouxe. Então ficou uma coisa aparente, ficou bom para a pessoa falar que ela pertence a uma seita, a uma organização. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós, de ir observando assim, que esse anseio, ele está manifestando. E ele manifesta, numa época da vida da pessoa, numa forma de coragem. Aquela criança tem coragem de ir para o ambiente de ensino, tem coragem de arrumar o espaço entre aqueles com quem ela vai relacionar. Depois a gente vê assim que tem coragem de procurar um trabalho, de passar o dia inteiro trabalhando naquela empresa. Isso é físico. Então nós tínhamos que trabalhar assim de uma maneira nos possibilitando a harmonia dentro de nós, para que esse anseio ficasse mais presente dentro de nós, para ver o que nós precisamos para nós. É isso que nós tínhamos que fazer esse trabalho. O que eu preciso para a minha vida? Porque se eu sair da casa dos meus pais, eu fui para uma outra localidade, e se aqueles meus descendentes saíram da minha moradia e foram para outras localidades, acontece assim, o movimento da vida. Nesse movimento, a pessoa tem sempre que direcionar aquela condição bem importante de ver esse anseio. E quando uma pessoa procura um livro na luz da verdade e que começa a estudar o livro, ela pode estar com um anseio fortíssimo dentro dela. E que muitos e muitos falam assim, que não se aguentam. Esse livro vai organizando dentro de cada um de nós, porque tudo o que acontece vai ficando dentro de nós. Qualquer um pode fazer um trabalho de observar que ele lembra quando ele tinha 10 anos, muitos e muitos lembram quando tinha 3. E é bem importante assim, quando tinha 4 anos, a gente conversando com um jovem hoje, que aquele jovem a gente vem convivendo, ele fala que ele tinha 4 anos e ele lembra daquele assunto que foi trazido. E a gente vai observando assim, que toda a época da nossa vida, a canalização desse anseio que nos possibilita a harmonia. Essa harmonia não é para o ambiente que eu vivo, do meu trabalho, da minha moradia. Essa harmonia é para mim, porque aquele que faltou a harmonia tem um procedimento de infarto, tem outros procedimentos, fica com limitação física, perde o domínio das funções.
Então, esse anseio é para a pessoa ver aquilo que vai ser bom para a vida dela. Então, conhecer os ensinos fica bem fácil assim para a pessoa ficar organizada. E é bem importante, porque precisamos de lembrar de coisas bem importantes. Jesus não criou nenhuma nova religião, não criou nenhuma igreja. Então, o que acontece? Aquele que teve o derrame, que teve limitações físicas, que perdeu o domínio da função, ele ficou só com ele de uma maneira errada. Porque se ele estivesse trabalhando, conhecendo os ensinos, ele veria daquilo que ele estaria necessitando. Então, aconteceu aqui uma falha técnica. Então, nós vamos continuar. Então, se ele estivesse vendo que a vida é dele, daquilo que ele está necessitando, então ele seria muito cuidadoso com a sua maneira de pensar. Ele seria muito cuidadoso com aquilo que ele precisa de ser. Então, pode ser uma aceitação, pode ser uma maneira que a pessoa tem com ela mesma de autopunir-se, porque nós estamos vindo de tradição assim, ensinos errados, de achar assim que uma penitência vai fazer bem para a pessoa. E cada um tem que lembrar assim, só temos utilidade na vida se nós tivermos o corpo físico sadio. Se nos faltar a saúde, não teremos necessidade. E se faltar a saúde e a pessoa ainda ficar irritada, quer dizer assim, inverteu. Porque se teve diminuição de saúde, teria que estar vendo o que está acontecendo com aquela pessoa que está tendo diminuição de saúde. O procedimento que ela está tendo, a maneira que ela precisa de ter e aquilo que ela precisa para ela mesma. Porque todas as coisas que nós precisamos, não é para esse, não é para aquele, é para nós. Isso é que nós precisamos de lembrar. Então, tudo é para nós, porque aquele que teve a limitação do domínio das suas funções, ele é levado para um lugar diferente da sua moradia. Quer dizer que agora ele está sem saúde e abandonado. Isso é físico. Que procurais? Então nós temos que trabalhar conosco de uma maneira assim. O que eu estou querendo para a minha vida? Porque se aqueles descuidaram, ficaram sem o domínio das funções e foram levados para uma outra dependência, e essa nova dependência tem muitos nomes, como casa de repouso e outros nomes. Então o que acontece? O que eu procuro para a minha vida, a maneira que eu preciso de ter para alinhar-me. E esse alinhamento é todo um instante. E a gente vai observando que esse alinhamento existe em toda a época da vida. A pessoa está alimentando, aquele alimento não faz bem do processo digestivo. Então ela alinha. Na próxima vez, ela não alimenta aquele alimento. Aquele outro alimento fez muito bem para aquela pessoa. Então o que acontece? A próxima vez, ela pede aquele alimento. Essa organização interna. Então, o que dá muita referência para a pessoa possibilitar que o seu espírito manifesta e ela perceber o que ela procura é estudar o livro Na Luz da Verdade. Estou muito agradecido assim da presença de todos, da participação de todos. Então, até a próxima live.